és minha mãe, minha rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Nós que todos os dias nos reunimos para orar, para refletirmos e partilharmos a palavra de Deus. Que bom ter a sua companhia, você que nos acompanha através do Facebook e também através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e iniciemos pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós para que ele nos ilumine e nos conduza durante todo o nosso dia, nossa vida, a nossa semana que se inicia amanhã, para que possamos sempre estar realizando tudo em favor e para o agrado de Deus. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, hoje, dia do Senhor, nos traz o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, onde veremos Jesus realizando o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimentando materialmente aquele povo que já estava sendo alimentado espiritualmente pela sua palavra. Mas Jesus reconhece o cansaço e a fome, organiza e alimenta a todos com fartura, para que ninguém se desgarre daquele grupo, para que ninguém deixe de perseverar naquela caminhada. Irmãos e irmãs, vamos com muita atenção escutar o que João nos relata. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse Jesus para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve ir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamar um rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este evangelho que João nos apresenta hoje, neste domingo, nós vemos aqui várias situações em que Jesus ensina os seus discípulos, ensina a multidão também, através da realização dos milagres, mas a importância de estar sempre ao lado de Jesus. Jesus pergunta a Filipe onde vamos comprar pão para que eles possam comer, mas não porque Jesus estava realmente, de fato, preocupado onde haveria, porque ele sabia que aquele que está com Deus, Deus não lhe deixa faltar nada. Deus sempre
provê aquilo que nos é necessário. Então Jesus faz aqui aquela pergunta a Filipe, como o próprio Evangelho nos relata, para colocá-lo à prova, para ver se ele estava entendendo tudo o que Jesus estava ensinando e tudo o que Jesus estava realizando da parte de Deus para revelar o amor e a misericórdia de Deus a todos pela evangelização. Então Felipe responde que precisaria de muito dinheiro para comprar alimento para todo aquele povo. Em outro aspecto também nós vemos aqui que André encontra um menino com alguns pães e alguns peixes e traz a presença de Jesus. E traz a presença de Jesus dizendo: Mestre, é o que nós temos. Encontrei este menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus novamente dá uma lição a seus discípulos. Pede que eles convidem a multidão a se sentar, a se ajeitarem, se acomodarem, para que depois eles vão e sirvam o alimento. E a partir do momento que Jesus faz a bênção e ora aos céus, o alimento se multiplica, eles distribuem a todas aquelas pessoas que, conforme o Evangelho, aproximadamente 5.000 homens. Então, bastante gente estava ali e deu bastante trabalho para que eles servissem e alimentassem todos, para que se fartassem do alimento, mas que não deixassem depois o que sobrou se perder também. Jesus nos concede a graça, e a graça, quando nós a recebemos, nós devemos partilhar ela também e não devemos deixar que ela se perca ao nosso lado. Ou seja, tudo o que recebemos de Deus, tudo o que recebemos pela graça que Jesus nos concede, nós devemos estar levando aos nossos irmãos também em forma de partilha, em forma de testemunho. Não podemos deixar que aquilo que nos sobra se perca, aquilo que nos sobra seja jogado fora, mas sim que seja partilhado. Podemos ver também uma outra mensagem que Jesus nos deixa, é que o cristão deve estar sempre olhando e buscando a partilha e a igualdade para manter a união entre os filhos de Deus, e não a desigualdade e não a injustiça, conforme muitas vezes nós vemos ser praticada em nosso meio. E às vezes até nós mesmos, com os nossos instintos, com os nossos desejos e as nossas vontades em primeiro lugar, acabamos executando tais injustiças também com os nossos irmãos. Então devemos olhar, primeiramente, a presença de Jesus ao nosso lado. Sempre que Jesus está ao nosso lado, nada nos faltará, nada nos derrubará, nada nos vencerá. No entanto, devemos estar atentos, porque o mal se disfarça de bem para tirar também o nosso foco no nosso caminho rumo aos céus. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, está sempre junto de Deus, intercedendo por todos nós, seus filhos, porque ela conhece o nosso coração, sabe do nosso amor que existe dentro do coração, mas também sabe da nossa fragilidade diante das ações do pecado, diante das ações do mal. Ela sabe que nós muitas vezes sucumbimos e nos deixamos levar e por isso caímos na tentação e pecamos. Mas ela está na fiel intercessão junto a Deus, junto a Jesus, para que nós possamos converter novamente o nosso coração e retomar a nossa caminhada junto de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nunca deixemos de invocar e implorar a intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, para que possamos um dia estar com ela no reino dos céus. Amém? Amém. Convido você, meu irmão e minha irmã, a fazermos juntos, rezarmos juntos agora, com muita fé e com muita devoção, a oração que Santa Faustina Kowalska compôs para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos
especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Amém. Meu irmão e minha irmã, encerramos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste domingo. Desejamos a todos um bom e santo domingo, um bom dia de descanso, um bom dia de comunhão com Deus através da palavra e através da Eucaristia. E que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, nos proteja sempre e esteja sempre nos conduzindo nessa caminhada dentro deste mundo que se apresenta muitas vezes para nós com muitas atribulações, com muitos obstáculos, com muitas barreiras e que às vezes nos dão a perceber que devemos desistir, mas olhando para o exemplo de nossa mãe e nos espelhando em sua atitude, busquemos a nossa força para perseverarmos sempre em nossa caminhada. Fiquemos todos com Deus e que Ele, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria, nossa mãe, nos conceda as suas bênçãos e as suas graças hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um ótimo e santo domingo.